Agência da Acesso Unita, e hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência de vídeos que nós estávamos vendo sobre a análise da MP 927, que foi publicada no dia 22 de março. Essa MP ela traz medidas, trabalhistas para o enfrentamento dessa crise humanitária que está sendo provocada pelo Covid-19 e busca, aí, primordialmente, garantir a empregabilidade dos trabalhadores, tá? E diminuir o impacto, esse impacto que a gente já espera e já está sentindo no setor produtivo e nas relações de trabalho. Então, nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre férias, tá? Vamos continuar fazendo aquele paralelo de como é na CLT e como é que fica na MP 927. Então, o primeiro ponto é o aviso prévio de férias. Esse aviso prévio de férias, de acordo com a CLT, ele deve ocorrer com 30 dias de antecedência, tá? Então, a empresa ela é obrigada a comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência para que ele possa se programar. Por que isso? Porque o empregado ele não vai usufruir dos seus dias de férias assim que ele completa 12 meses de trabalho, que é quando ele completa o período aquisitivo. Não, completado o período aquisitivo, inicia-se o período concessivo das férias. Então, o empregador ele tem mais 12 meses para decidir quando vai conceder as férias a esse empregado. Daí a importância desse aviso de 30 dias. De acordo com a MP, esse período ele é absolutamente flexibilizado e a empresa precisa comunicar os seus empregados com antecedência mínima de 48 horas. Então, é totalmente possível as empresas concederem essas férias, essa antecipação das férias, mas precisa avisar no prazo de 48 horas de antecedência. Importante também que esse comunicado ele seja feito de forma escrita, ou por meios eletrônicos, um e-mail, um WhatsApp, ou seja, o importante é que o empregado ele tome ciência inequívoca de qual vai ser o período de férias dele, com o termo inicial e o termo final. O outro ponto é com relação ao período aquisitivo que a gente falou agora há pouco. Na CLT, surge para o empregado o direito de usufruir das suas férias quando ele completa o período aquisitivo de 12 meses. Mas, para fins da medida provisória, isso independe. Ou seja, a empresa ela vai poder conceder férias aos seus empregados, sejam elas individuais ou coletivas, independentemente desses empregados estarem com seu período aquisitivo completo ou não. Não tem problema nenhum. Lembrando que a MP ela também fala em antecipação de férias futuras, ou seja, de alguns anos na frente, férias que não estejam abrangidas pelo período aquisitivo vigente, seja ele completo ou incompleto. Mas quando ela fala em férias futuras, ela não delimita o alcance temporal do que seriam férias futuras. Lembrando que aquelas pessoas, os empregados que estejam incluídos no grupo de risco em decorrência do Covid-19, eles têm prioridade na antecipação dessas férias. O outro ponto é sobre o fracionamento das férias. Na CLT, as férias ela podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias. De acordo com a MP, essa regra também pode ser flexibilizada. A gente não tem limites de fracionamento e só traz um limite mínimo de que esse período não pode ser inferior a 5 dias. Com relação ao pagamento, de acordo com a CLT, o empregado, quando ele vai sair de férias, ele precisa receber a remuneração das férias com pelo menos 2 dias de antecedência. Ele recebe a remuneração das férias mais 1/3 de férias. Mas, de acordo com a MP, esse empregado ele pode sair de férias e só receber no mês seguinte. Por quê? Porque a MP determina que esse pagamento das férias pode ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, não tem a obrigatoriedade de antecipação do pagamento. E mais ainda,
Com relação a 1/3 de férias, a CLT determina que, aliás, a CLT não, a medida provisória determina que o terço de férias pode ser pago até a data prevista, né, data limite do pagamento do 13º, que é a gratificação natalina. Ou seja, a remuneração de férias pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente e o terço constitucional de férias pode ser pago, então, até 20 de dezembro. Com relação ao abono pecuniário de férias, que é isso? Geralmente a gente não conhece por abono pecuniário de férias, nós conhecemos como vender as férias. Então, de acordo com a CLT, a venda de alguns dias de férias, né, de 1/3 dos dias de férias, é uma faculdade que pertence ao empregado. Então, o empregado que pretende vender alguns dias, né, das suas férias, ele precisa avisar previamente ao seu empregado, com antecedência de pelo menos 15 dias antes do término do período aquisitivo. De acordo com a MP, esse abono pecuniário de férias deixa de ser uma faculdade do empregado e passa a ser uma faculdade da empresa. Então, a empresa é que vai decidir se paga ou não. Diante das circunstâncias, né, pouquíssimo provável que isso aconteça. E o outro ponto é com relação às férias coletivas. É possível que a empresa conceda férias a todos os seus funcionários ou a uma coletividade dentro daquela empresa. De acordo com a CLT, para que uma empresa forneça essas férias coletivas, é preciso que ela cumpra uma série de medidas burocráticas perante, né, os órgãos trabalhistas, sindicatos, empregados. Também ela só pode fracionar em até 2 períodos e cada um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias, mas, de acordo com a medida provisória, essas férias coletivas, elas podem, né, acontecer, elas podem ser concedidas aos empregados mediante um acordo individual, independentemente de comunicação a quem quer que seja, desde que observado também o período mínimo de 48 horas. E, nesse caso, a gente não aplica o limite, né, máximo aí de fracionamento de dias, ok? Então, com relação às férias, esses são os pontos mais importantes